Então, para que isso aconteça, para que o nosso fígado tenha uma qualidade boa, então, de mandar as toxinas que existem na nossa alimentação, nós temos aí 2 passos. O primeiro deles é diminuir a nossa exposição a essas toxinas. E o segundo passo é aumentar a quantidade de alimentos que ajudam o nosso fígado a eliminar essas toxinas que entraram, né, em maiores quantidades, talvez, do que a gente gostaria. Vale lembrar que o nosso processo, né, de modernização das coisas fez com que a gente desfrutasse, né, de muita coisa positiva, de muita comodidade por aí, mas fez com que existissem também muito mais química que não existia lá atrás, na época dos nossos, né, avós, bisavós, como existe hoje em dia. A quantidade de química que existe nos alimentos, onde nós armazenamos os alimentos, como o plástico, o alumínio. Não tem a quantidade, né, de toxinas que a gente tem das panelas, dos agrotóxicos, dos aditivos, da química que está na medicação, em muitos momentos até na suplementação. Então, tudo isso são aditivos, são químicas, são os que nós chamamos, então, substâncias químicas que estão aí, né, agressórias do nosso corpo, são chamadas de xenobióticos. Olha aqui na mão, né? Então, esses xenobióticos, eles podem estar, então, no plástico, no agrotóxico, no alumínio, em alguns tipos de panela, nas maquiagens que a gente usa, nas medicações, na suplementação. Então, nós estamos hoje cercados dessas substâncias que chamamos, então, de xenobióticos, que são agressoras para o nosso organismo e principalmente agressoras para o nosso fígado, o órgão metabolizador, então, dessas substâncias. Mas vale lembrar que a natureza linda, maravilhosa que Deus nos deu, tem muitos alimentos que ajudam nesse processo, então, de detoxificação, de diminuição dessa química que entrou aí na nossa alimentação. Então, nós temos, como eu já mencionei, a capacidade de diminuir a exposição e, segundo, aumentar alguns alimentos que são tidos como detoxificantes, tá? Antigamente a gente chamava de, né, desintoxicação. Nós sabemos que o nome correto na nutrição funcional é detoxificação, ou detox, né, ou destoxificação. Esses são os nomes corretos aí para este processo. Então, nós sabemos que existem ervas, especiarias, frutas, verduras, legumes, de preferência orgânicos, que fazem esse processo de auxílio para o nosso fígado de limpeza, que é um processo natural, que é um processo fisiológico, e que desde que a gente consiga encontrar o tão lindo equilíbrio, qual é esse equilíbrio? Não entrar tanta química e existir esses alimentos importantes para detoxificar, a gente tem um equilíbrio. Que é estimado que depois da Segunda Guerra Mundial nós temos 80 mil substâncias químicas diferentes que não existiam até então, para vocês terem ideia. E aí o que acontece? A gente tem que entrar nesse equilíbrio que é encontrar, né, e reduzir, evitar ao máximo esse excesso de química aqui e aumentar, então, essa quantidade de alimento que vai agir a favor do nosso corpo, melhorando esse funcionamento hepático e fazendo com que haja esse processo de forma mais adequada. Que existem sinais do nosso corpo desse processo de, sabe, de intoxicação ou não. Então, como eu mencionei, se você tá mais lenta, com menos foco, menos concentração, com dor de cabeça frequente, às vezes menstruação irregular ou até ausência da menstruação, nós podemos e devemos cuidar dessa diminuição, dessa exposição desses xenobióticos em relação à nossa alimentação. Lembrando que tudo isso que eu tô falando potencializa o processo de emagrecimento. Você tem um processo de emagrecimento mais rápido, mais eficaz, quando o seu corpo está, entre aspas, limpo, tá? Quando o seu fígado está funcionando adequadamente, é mais fácil mandar a gordurinha embora. A partir de agora, você aprendeu a detoxificar, a ter uma exposição, né, menor do seu fígado a estes
né, compostos estranhos, a esses xenobióticos, você já vai saber o que você pode fazer para melhorar, né, melhorar e potencializar o seu processo de emagrecimento.